eu sou José Vieira, eu sou palestrante, consultor, especialista em prevenção para álcool e drogas. E por conta dessa demanda que hoje o abuso de álcool e drogas tem provocado, as empresas hoje têm grandes dificuldades para conviver com isso. O absenteísmo está alto, toda essa situação de licença, o turnover, né, essa rotatividade das pessoas entrando e saindo nas empresas, há um percentual equivalente a isso. A situação na área de familiar, ela tem um peso muito importante através da violência doméstica hoje que a gente tem percebido. Da mesma forma que nas escolas os alunos têm se afastado por conta de todo esse abuso, de toda essa situação que vem se verificando nos dias de hoje. Não poderia deixar de falar para vocês, da mesma forma que essa questão da violência no trânsito, o impacto que ela tem causado nos dias de hoje. As mortes, as vítimas referente a esse abuso, elas têm sido praticadas constantemente. Mas eu quero dizer para você, tudo isso, existe uma saída, existe uma forma de podermos começar a olhar melhor sobre isso. A partir do momento que nós começamos a falar sobre prevenção. A prevenção não é um momento especial. Prevenção são atos contínuos. A partir do momento que eu começo a verificar a prevenção, ela tem uma das características de chegar primeiro. Chegar primeiro por quê? Ser antes da experimentação. Mas mesmo que ela chegar e por um acaso, por um momento ou outro, já exista um problema, evitar que piore. Essa é uma das características básicas da prevenção primária. Mas, é claro, ela não se resume só aí. Nós podemos verificar que a prevenção está inclusa na família, na escola e na comunidade. Existe uma forma, realmente, de podermos minimizar essa situação de início. Mas eu quero falar para você o que impede toda essa situação. Inicialmente, vamos pensar no estigma que tudo isso traz à realidade nos dias de hoje. Muitas pessoas ainda têm dificuldades para falar sobre essa questão do álcool e droga. Então, nós precisamos sair do achismo, não só do achismo, mas como também absorver esse estigma melhor, de uma forma onde nós podemos conversar realmente a respeito disso, o que e como fazer alguma coisa, seja para o meu familiar, seja na minha empresa, seja na violência no trânsito, de que forma que isso tudo possa vir a contribuir. Eu diria que 70% da sociedade tem uma dificuldade para entender o que é uso, a diferença de uso para abuso. E para isso, eu diria para vocês que 5 doses para masculino em 2 horas caracteriza abuso. 4 doses para feminino em 2 horas caracteriza abuso. Então, essa questão, quando nós começamos a avaliar o que significa isso, nós vamos ter ideia, o que seja o abuso. O abuso coloca as pessoas em risco. As pessoas ficam mais próximas do risco. Eu não estou aqui para dizer para vocês que não beba, não se drogue, não é essa a situação. Mas o que é que leva em risco, né? Acima dessa questão do abuso, né? Das 4 e 5 doses para masculino, a partir daí começa a levar uma situação de risco maior. Então imagina as consequências desse risco, que eles estão ligados totalmente, né? A violência doméstica, a violência no trânsito, as licenças médicas dentro das empresas, o absenteísmo, o presenteísmo, mesmo que a pessoa vá trabalhar, mas de repente ela está numa sala ao lado, ela está no fumódromo, ela está no cafezinho, ela não se compromete. Nós precisamos entender essa diferenciação entre uso e abuso, é muito importante, porque nós vamos verificar o que isso tem contribuído na minha vida. Se você parar para pensar como que isso tem, de uma forma ou de outra, contribuído para todas essas situações que eu coloquei de risco para vocês aqui, nós vamos entender melhor o que vem a ser isso tudo. Eu quero contar uma história para vocês. Eu tenho realmente uma história de superação. Eu tenho uma experiência onde a superação sobre álcool e drogas, ele trouxe uma condições assim, inicialmente desesperadoras. Eu fiquei muito confuso com toda essa situação da recuperação. Mas na medida que eu fui me recuperando, eu também me identifiquei com essa causa, né? Eu tenho como missão de vida hoje, mas
a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a trabalhar nessa área de álcool e drogas, com prevenção principalmente, eu comecei a ver horizontes, né, não só das diferenças que existem no meio de tudo isso, diferenças essas que eu estou falando, no momento dessas situações de risco que são tamanhas no dia de hoje, e me deparei realmente que se fala muito pouco sobre isso. Hoje nós temos uma demanda muito grande para se tratar. E o que fazer com essa demanda que não tem condições, né? Não existe situações para que eles sejam tratados. Então vamos falar sobre prevenção. Eu convido vocês a conhecerem um pouquinho da prevenção primária, porque é a saída nos dias de hoje.